Como oferta de amor.
sinto saudades da alegria dos promotores ao chegar no acampamento. Em tempos como que temos passado, temos a esperança de que esse amor maravilhoso não nos desampara. E como diz a palavra, nada vai nos separar deste amor tão grandioso que Deus tem por mim e tem por você. Obrigado, Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, pois teu amor não falha, não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha, não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Olá, que saudade de vocês, que vontade de abraçar. Esse tempo vai passar, mas que bom que vocês estão aqui. Deixo o meu beijo para todos os promotores e MMVs do Vale do Paraíba. Beijo! Teu amor não falha, não, não. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Boa noite, mais um culto de louvor ao nosso Deus, Primeira Igreja Batista em Francisco Murado. Nós queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que normalmente têm participado conosco, mesmo aqueles que participam conosco quando tem possibilidades, nós queremos agradecer a todos. E se você está gostando desse culto, eu gostaria que você desse um link, nesse culto e, além de tudo, você também pudesse compartilhar esse culto para aquelas pessoas que são amigas, queridas, que estão sempre juntas de você, que gostam de estar junto de você. Se esse culto tem sido uma bênção, transmita esse culto, compartilhe esse culto com mais alguém. E a igreja ficará extremamente feliz, como também nós ficaremos felizes pelo fato de você estar participando conosco, abençoando outras vidas. A Primeira Igreja Batista em Francisco Murado, ela continua em culto online. Ainda não é o momento, nós estamos agora entrando numa outra fase muito delicada, muito perigosa. Ontem nós tivemos o desprazer de completar 500 mil vidas que foram perdidas. São amigos, pessoas queridíssimas, famílias praticamente que tiveram
suas trajetórias praticamente eliminadas, apagadas. E é um momento de muita tristeza, também um momento de reflexão, um momento de nós pensarmos o que poderemos fazer daqui para frente. E nós pedimos a todos os membros da igreja que se mantenham, né, cuidando das suas vidas, cuidando da saúde, aqueles que têm necessidade de sair para trabalhar, façam isso, mas com muito cuidado, com muito critério, para que não venham a ser contaminados ou infectados por este vírus. Que Deus, na sua misericórdia, continue a abençoar a todos. E, ao mesmo tempo, estamos contentes porque nós temos um grupo razoável de membros da igreja que estão sendo vacinados. Essa semana nós tivemos um grupo bastante representativo de membros da igreja que estão recebendo as vacinas, viu? Então, eu gostaria de fazer um pedido que, quando você receber a sua vacina, você agora ore pelos seus filhos, ore pelas suas filhas, ore pelos seus parentes, ore pelos seus familiares que ainda não receberam vacina, ore pelos membros da igreja, pelos seus irmãos em Cristo que também não receberam. Então, eu, quando recebi as minhas doses, eu não me senti tão feliz em estar, né, propagando, porque eu tenho muita gente mesmo, gente querida, gente amada, gente que faz parte do nosso coração e que ainda não recebeu, né? E a gente não sabe quando vai receber. Então agora, aqueles que já receberam, graças a Deus por isso, e aí tem a obrigação de orar por aqueles que ainda não receberam. Principalmente, vocês devem lembrar-se de familiares e também de parentes. Ore por eles. Ore mesmo por eles para que possam ter, né, também o mesmo privilégio que você teve. Então, a nossa oração é vacina no braço de todos, né? Então, nós continuamos orando, nós temos orado, e eu gostaria que os irmãos fizessem parte desta grande cruzada de oração, pedindo a Deus por mais vacinas, né? Nós só ficaremos tranquilos quando todos forem vacinados. Em virtude da crise que nós estamos passando, desse momento difícil que nós estamos passando, nós não abriremos a igreja. Vamos continuar nesse modo, né? Deus tem nos abençoado, a igreja tem se mantido firmes, graças a Deus por isso, e vamos continuar firmes no Senhor. Então, terça-feira, nós temos os nossos cultos de oração, e no domingo pela manhã, a escola bíblica dominical, e no domingo à noite, às 18h30, como nós estamos fazendo agora, culto de louvor, culto de gratidão, culto de exaltação ao nome do Senhor, culto de pregação da palavra do Senhor. Então, nós contamos com os membros da igreja, temos tido uma assistência extraordinária, e a gente imagina que quando nós retornarmos, nós vamos ter que fazer alguma coisa, algumas dessas atividades que nós estamos fazendo, nós temos o grande desafio de permanecer. Então, eu gostaria de pedir aos irmãos que estivessem orando, né? Orem um pelos outros, orem pela sua igreja, orem pelos membros da sua igreja. Deus tem sido muito bom para conosco, e eu creio que todos nós, né, quando chegarmos ao final desta batalha, nós teremos muitas bênçãos, muitas alegrias e tantas outras coisas para poder colocar diante do Senhor e agradecê-lo. Então, vamos continuar assim, vamos continuar nesse ritmo. Nós vamos ouvir uma música e daqui a alguns minutos nós retornaremos para continuarmos o nosso culto. Senhor,
Irmãos, este é um momento de festa. Durante essa semana, a semana que se passou, se encerrou ontem, sábado, foi uma semana muito abençoada, principalmente para a minha vida. Nós tivemos uma semana de muitas lutas, mas também nós tivemos uma semana de muitas e muitas bênçãos, né? E eu gostaria de agradecer ao bondoso Deus tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Deus tem nos abençoado de maneira extraordinária. Durante essa semana foi uma semana de muitas coisas acontecendo. Nós recebemos muitas bênçãos, mas também nós perdemos uma pessoa muito querida que participou do nosso casamento, foi criada conosco, e lá no Rio de Janeiro, o irmão Natanael Gomes, ele foi conselheiro dos embaixadores do rei, foi o meu conselheiro, na época eu era embaixador do rei, ele faleceu essa semana, depois de uns 2, 3 anos de muito sofrimento, não foi de Covid, mas foi uma perda muito sensível para mim. Perdi um grande amigo, aliás, também foi uma semana de muitas perdas, mas também foi uma semana de muitas bênçãos. A irmã Cristina e o irmão Carlos completaram 45 anos de casamento. Parabéns, Cristina, parabéns, Carlos. Deus, na sua infinita misericórdia, Deus continue a abençoá-los, viu? Que a vida dos irmãos sejam vidas marcadas de muitas experiências com o Senhor, de muitas experiências com Deus, e que essas experiências possam contribuir para o enriquecimento de todos nós, o amadurecimento de todos nós e também o amadurecimento dos irmãos. Então, parabéns, Cristina, parabéns, Carlos, pelos seus 45 anos de casados. Deus abençoe. Também temos aniversariantes desta semana. Nós tivemos como aniversariantes, primeiro nós tivemos a irmã Maria de Lourdes, a Lourdinha. Parabéns, Lourdinha, você é uma pessoa que faz parte da nossa vida. A Lourdinha tem sido uma grande auxiliar. Então, obrigado, Lourdinha. Parabéns, que Deus abençoe a irmã, abençoe seus filhos, abençoe seu esposo, Janilson, viu? E que todos nós possamos ser abençoados como temos sido através da sua vida. Também a Marisa Natália, também completou mais um ano de existência. Nós agradecemos a Deus a vida da Marisa, ela tem sido também uma grande cooperadora, uma pessoa que tem participado conosco. Parabéns, obrigado por ter estado conosco durante esses anos. Que Deus abençoe você, Marisa, que Deus abençoe seus filhos, que você seja uma bênção para todos nós. Nosso muito obrigado. Estamos em campanha de missões estaduais. Nós gostaríamos de convidar a igreja para participar, contribuindo, orando pelos missionários, aumentando as suas ofertas para que possam ser enviadas para a Junta de Missões da Convenção Batista do Estado de São Paulo, viu? Vamos contribuir, vamos participar. E ainda aquela campanha, nós não vamos desistir daquela campanha, a campanha de solidariedade, né? Os irmãos separando 1 quilo de alimento para a gente continuar ajudando com cestas básicas aqueles que estão passando por momentos difíceis. Eu gostaria de agradecer muito a igreja. Nós temos muita gente participando, mas ainda há alguns que ainda não participam. Se não participam, participe conosco. Você vai ver como vai ser sua vida continuar sendo abençoada. A Bíblia diz, né, aquele que sabe fazer o bem e não sabe, comete pecado, né? Então, domingo nós tivemos lá na igreja uma participação muito efetiva, muita gente, foi muito bom, né? E as cestas estão sendo feitas para atender os membros da igreja e pessoas também que não são membros da igreja. E você deve participar, participe conosco, se envolva. 1 quilo de alimento vai contribuir e muito, né, para ajudar aquelas pessoas que estão passando
por momentos de extremas dificuldades, viu? Então, que Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Eu vou orar a Deus, eu vou orar pelos aniversariantes e também eu vou orar a Deus por aqueles que estão enfermos. A Darcy está com a família, quase a família, né? A família toda passando por dificuldades de enfermidades. O filho já está quase em condições de voltar para casa, né? Mas 2 filhos que estão em casa, né, foram acometidos pela Covid e estão isolados. Então, nós queremos pedir à igreja que interceda pela vida da Darcy, pela vida de seus filhos, pela vida dos seus netos, e que brevemente todos eles possam estar recuperados, né, para a honra, para a glória do Senhor Jesus. Então, vamos continuar, os irmãos, nas suas cruzadas de oração. E outra coisa, irmãos, orem e continuem orando um pelos outros. Isso é de fundamental importância. Nós não podemos nos esquecer disso. Vamos orar um pelos outros. Eu orando pela Elza, a Elza orando por outro, o Magal orando por outro, a Darcy orando por alguém. Então, nós temos aí essa corrente de oração que tem sido uma fortaleza para a igreja. E tem sido muito bom mesmo. A igreja tem sido muito abençoada por isso. Ontem à noite nós assistimos o culto de despedida do pastor Paulo da Igreja Batista de Laranjeiras. O pastor Paulo é nosso amigo desde que nós chegamos aqui. Travamos uma grande amizade e nos tornamos amigos, né? Amigos de muitos momentos, de conversas, de ajudas mútuas, de conselhos, de estarmos juntos. Então, obrigado, pastor Paulo, obrigado, irmã Deise. Foi um privilégio, e tem sido um privilégio ter a companhia dos irmãos. A companhia dos irmãos fizeram muito bem ao meu coração, à minha vida. E eu gostaria de parabenizá-los, né, por esta família bela. Pastor Paulo, juntamente com seu filho, que está distante, ontem ele veio lá do Pará para participar com o pai, né? A irmã dele está aqui, né, mora aqui em São Paulo, esteve participando. Então, eu gostaria de parabenizar o Paulo, a irmã Deise e também os seus filhos, o casal. Então, parabéns por esses 30 e poucos anos de pastor da Igreja Batista de Laranjeiras e agora entregando o cajado e vai estar trabalhando na associação. Então, parabéns, Paulo, que Deus te abençoe. Abençoe a irmã Deise, que tem sido uma valiosa cooperadora do reino de Deus. Então, muito obrigado por conhecê-los e muito obrigado por usufruir dessas companhias que muito têm contribuído para a minha alegria e para a minha felicidade. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Pai bendito, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo. Deus, pela graça de estarmos vivos, ó Deus. Pela graça, ó Deus, de estarmos na tua presença. E pela graça, ó Deus, de pertencermos à primeira Igreja Batista em Francisco Morato. Obrigado, ó Deus, pelos momentos, ó Deus, que passamos e que temos passado, Deus. Obrigado, Deus, por esses momentos tão difíceis, ó Pai bendito, mas também são momentos, ó Deus, que o Senhor tem abençoado a igreja e tem nos abençoado. Ó Deus, nós também queremos, ó Pai, te pedir, ó Deus, pelas vidas daqueles que estão enlutados, ó Deus. O Marcos, ó Deus bendito, perdeu seu irmão, ó Deus, domingo passado. Ó Pai, abençoe o Marcos, ó Deus, abençoe o Edmilson, abençoe, Deus bendito, os sobrinhos, abençoe, Pai, a esposa, ó Deus, que perdeu, ó Deus, o seu esposo, abençoe seus filhos, ó Deus, que a tua graça, ó Deus, repouse sobre esses corações, sobre essas vidas. Muito obrigado, ó Deus, pelas vidas dos teus servos e das tuas servas. Ó Deus, obrigado pela tua igreja, ó Pai. Agora, Deus, como nós estamos iniciando um culto, ó Deus, que seja um culto de louvor,
um culto de gratidão, um culto de muitas bênçãos. Ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, tudo isso, ó Deus, e pedimos, ó Deus, a tua unção, ó Deus, para trabalhar, ó Deus, dentro das nossas limitações, ó Deus bendito, revelando, ó Pai, o que o Senhor tem, ó Deus, para nossas vidas e para este culto, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir. Irmãos, domingo passado, o irmão Marcos perdeu o seu irmão. Nós lamentamos, nos entristecemos, mas ao mesmo tempo nos alegramos porque ele estava com o Senhor. Que Deus abençoe a sua esposa, abençoe seus filhos e que Deus continue a consolar os corações dos irmãos carnais, da família e também dos parentes. Marcos, que Deus abençoe.
o irmão, a sua irmã, Nazaré, por este momento tão difícil. Viu, Nazaré? Deus consola o seu coração. Então, agora são 3 irmãos, Marcos, Edmilson e Nazaré. Viu? Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. Nós estamos ainda examinando o livro de Mateus. Eu confesso para os irmãos que, para mim, tem sido um momento de grande aprendizagem, um momento de grande desafio. O que nós estamos acompanhando no livro de Mateus são os embates de Jesus Cristo com aquele grupo, o primeiro grupo dos fariseus, sendo compostos de vários subgrupos. Esse grupo, chamado grupo dos fariseus, formava a elite religiosa, a elite que controlava os cultos, controlavam as atividades religiosas nas cidades e também na capital. Esse grupo teve um encontro com João Batista antes do ministério de Jesus iniciar o seu ministério. Eles ouviam a pregação de João Batista, tinham ouvido que João Batista batizava no Rio Jordão. João Batista tinha uma vestimenta exótica, estranha, mas era muito respeitado pelas multidões. E João Batista batizava no Rio Jordão. E é interessante que João Batista batizava no Rio Jordão, e muitos daqueles fariseus e muitos daqueles religiosos foram até o Rio Jordão para serem batizados por João Batista. E eles eram batizados no batismo do arrependimento. Arrependei-vos e credes para que sejam apagados os vossos pecados. Eles eram batizados dentro dessa perspectiva e dentro dessas exigências. A exigência do batismo e, imediatamente, ao sair do batismo, iniciar uma nova caminhada. Mas João Batista percebeu que esse grupo saía do batismo, eram batizados nas águas sob o ímpeto do arrependimento, sob a operação do arrependimento no coração deles. Eles saíam e voltavam às suas vidas, mas João Batista não via que ocorria ou que tinha ocorrido na vida deles aquilo que nós chamamos de mudanças de vida. Mudanças de vidas. João Batista, então, quando os outros vêm para ser batizados, João Batista chama atenção. João Batista diz: raças de víboras, produzir frutos dignos de arrependimento. Porque eles iam até João para ser batizados, eram batizados, depois voltavam para as suas sinagogas, voltavam para as suas atividades religiosas, mas não havia frutos de arrependimento. As vidas deles continuavam as mesmas. Veja bem que a gente está falando aqui de gente religiosa. Porque o grande problema entre Cristo e as pessoas não foram qualquer pessoas. Eram as pessoas religiosas. Isso traz sobre cada um de nós, que somos membros da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato, uma responsabilidade muito grande. Um autoexame muito profundo que deve ser feito e deve ser realizado de maneira muito intensa no relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Batizar para quê? Participar de atividades religiosas para quê? Estar envolvido ou estar envolvidos em atividades religiosas para quê? Para satisfazer algumas necessidades que estão presentes nos corações,
para dizer para as pessoas que eu sou portador de uma religião, que eu pertenço a uma religião, a uma denominação. Não. Não é isso. Converteu-se, a vida começa agora um projeto de vida que vai sendo reconstruída, desconstruída e construída ao longo da existência da vida, até o último momento. Então, a nossa vida tem que ser uma construção e uma reconstrução. Reconstruindo aquilo que deve ser reconstruído e desconstruído aquilo que deve ser desconstruído. Então, é uma construção permanente. É um autoexame. E durante todos os capítulos que nós temos visto, começando lá do capítulo número 5, até o último capítulo do livro de Mateus, nós temos alguns incidentes que devem ser objeto do nosso exame. E o que nós vamos ver agora é a continuidade exatamente dessas situações. Nós estamos hoje lá no capítulo de número 26. Capítulo de número 26, lá do livro de Mateus, é o texto que nós estaremos examinando para nós pensarmos um pouco na palavra do nosso Deus nessas situações. E aqui vai se tratar de algo muito interessante. Jesus, ele é ungido por uma mulher. Deixe-me contextualizar para depois a gente fazer a leitura da Bíblia. Jesus chega em Betânia, né? Jesus já está praticamente há alguns dias do início da sua Via Cruz, né? Do seu martírio, já está há alguns dias, ele vem comunicando isso aos discípulos. Os discípulos não estão entendendo, ainda há muita dificuldade no entendimento disso. E aí Jesus chega em Betânia e Jesus vai à casa de um Simão chamado Simão Leproso. Jesus vai à casa dele, participando de um banquete. Ele está almoçando, está fazendo a refeição na casa desse homem, né? Desse homem que era amigo muito, muito íntimo de Jesus. Jesus gostava daquela família, amava aquela família. Estava sempre, toda vez que ele ia a Betânia, ele visitava aquela família tinha o prazer de hospedar a Jesus. Jesus estava lá, participando daquele almoço, ou daquela refeição. E diz a Bíblia, então, que veio uma mulher por trás de Jesus com um frasco de um perfume muito caro e derrama sobre os cabelos de Jesus. E isso, evidentemente, que enche toda a casa com aquele aroma extremamente agradável. E isso impacta todos aqueles que estão presentes ali. Principalmente os discípulos que estavam presentes ficaram profundamente impactados com aquele ato, com aquela atitude que aquela mulher tomou. E é sobre isso que nós vamos meditar a partir de agora. Mas antes de nós entrarmos propriamente nesse texto, eu gostaria também de lembrar que antes de Jesus chegar na casa desse homem, chamado Simão Leproso, Jesus vem participando de embates muito intensos com os líderes religiosos, com os fariseus. E nós temos um outro episódio interessante, que talvez no próximo domingo a gente vai meditar sobre ele, em que os sacerdotes e os fariseus tiveram a coragem de enviar os milicianos para questionar Jesus, para colocar medo em Jesus, que eram os herodianos da época. A gente poderia colocá-los dentro daquele grupo
de milicianos da época, que eram pessoas violentas, matavam sem nenhum tipo de piedade. Eram aliados ao Império Romano. Olha que os grupos no meio dos fariseus, os grupos eram em alguns eram extremamente antagônicos. Havia até sicários, né, participando, né, lá da direção do culto, da direção das sinagogas. Então, eram homens que falavam de Deus, que pregavam sobre Deus, que utilizavam a Bíblia, o Antigo Testamento, mas eram homens extremamente violentos e ferozes e cruéis. Jesus, ele faz lembrança de que eles mataram alguém dentro do santuário. Dentro do santuário. Jesus faz menção sobre isso. Mas isso é motivo a gente pensar numa outra ocasião. Jesus faz menção sobre isso. E é exatamente esse contexto de agressividade, de maldade, de crueldade, de perseguição, esse ambiente diabólico que é gerado em torno de Jesus por aqueles homens chamados os fariseus, os seus subgrupos, seus componentes, os mais variados componentes desse grupo, viviam com ódio profundo de Jesus Cristo e eles tinham uma meta, estabeleceram uma meta. A meta seria tirar a vida de Jesus, a meta seria levar Jesus a julgamento e até mesmo antes de tirar a vida de Jesus, eles iriam praticar as mais violentas torturas que nós temos conhecimentos, o que o ser humano é capaz. Então Jesus está na casa dessa família, desse homem chamado Simão leproso, é o que nós temos no texto. Eu vou fazer a leitura do texto agora para que vocês possam estar atentos, né? Diz assim, começando do versículo 6, capítulo 26, eu começo a partir do versículo 6. Enquanto isso, Jesus voltou para Betânia e estava na casa de Simão leproso. Enquanto ele estava comendo, uma mulher entrou com um frasco de alabastro cheio de perfume muito caro e o derramou sobre a cabeça dele, cabeça de Jesus. Os discípulos ficaram indignados quando viram isso e disseram: por que esse desperdício? Por este perfume podia ser vendido um preço alto e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, percebendo isso, respondeu: por que vocês criticam esta mulher? Pois ela fez uma coisa boa para mim. Vocês terão sempre os pobres entre vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Ela derramou este perfume sobre a minha cabeça, pois ela está preparando o meu corpo para o enterro. Eu falo a verdade a vocês. Onde as boas notícias forem anunciadas pelo mundo, será contado o que ela fez e ela será lembrada todas as gerações. Que Deus abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. Nós vamos pensar nesta ocasião sobre o seguinte tema: cristianismo não é valorização das coisas, mas da vida. Jesus começa a mostrar que a coisa mais importante, esse episódio serve para nos mostrar que existe algo de muito mais valoroso do que os valores que nós atribuímos às coisas. Atribuir valores às coisas para que nós possamos adquiri-las e possuí-las e que através dela nós possamos ter um certo acúmulo que possa nos proporcionar uma certa tranquilidade, é a meta praticamente de quase de todos os seres humanos. E esse espírito, ele não se fez presente, não se faz presente somente nos nossos dias, mas ele também se faz presente durante toda a existência do ser humano.
essa perspectiva de você ter alguma coisa que você possa atribuir valor, ou que possa ter valor, e que você possa acumular e que possa garantir a você uma certa tranquilidade, uma certa condição de vida, que você possa, né, comer, beber, sem muitas preocupações. Então, as coisas, elas recebem valores com esse objetivo, para que as vidas sejam vidas usufruídas em função dessas coisas. E aqui nós temos, então, essa difícil tarefa. A primeira coisa que nós observamos aqui é essa difícil tarefa de valorizar as coisas. O que vale mais? Um vidro de perfume, como diz aqui um texto, extremamente caro, ou os sentimentos, ou a vida de uma mulher, ou a vida de pessoas, ou a vida dos pobres. Então, como valorizar? Então, essa valorização, ela se faz presente, e sempre se fez presente nas vidas das pessoas e na história da humanidade. As pessoas valorizam muito as coisas. E Jesus Cristo, ele teve muitos momentos com pessoas que tinham objetos como a razão da existência, a luta, o emprego das energias, poderíamos também dizer até mesmo que a supremacia sobre os demais, um certo status, tudo isso era concedido em função de propriedades, de objetos, de acúmulos, de coisas que recebiam valores e que poderiam ser trocadas e que ao mesmo tempo designavam as condições sociais da pessoa. Então, se a pessoa tinha muitas pedras preciosas, ela tinha, até certo ponto, um certo privilégio de riquezas que garantiam a sua existência e garantiam também a sua proeminência sobre as demais pessoas e também, por que não dizer, o seu domínio sobre outras pessoas, que eram pessoas ricas porque tinham esses objetos que tinham valores muito altos. Então, o ser humano, já na época de Jesus Cristo, se agarrava a essas coisas que valorizavam para que pudessem as suas vidas serem destacadas e que pudessem garantir a eles uma certa segurança, uma certa tranquilidade, existe também um certo poder. É o acúmulo dos bens materiais. E na medida que a sociedade vem desenvolvendo, essa mentalidade ela vai se acentuando e ela vai se tornando cada vez mais determinante para a existência do ser humano. O ser humano chega ao ponto de viver unicamente voltado para a aquisição de bens materiais. O que era mais importante eram os bens materiais. E isso também está muito presente lá na época de Jesus Cristo. E era o que dominava a sociedade. A sociedade da época de Jesus Cristo, ela era valorizada por isso, ela era dominada por isso, por esse desejo das pessoas terem cada vez mais. E em função das pessoas terem cada vez mais, as pessoas, elas não respeitavam as outras, o próximo, e até mesmo escravizavam e usavam os meios mais cruéis possíveis para adquirir e abocanhar bens, acumular bens, colocar bens em seus patrimônios, aumentar seus patrimônios financeiros, coisas que pudessem ser trocadas e ao mesmo tempo contribuir para que as vidas daquelas pessoas se tornassem vidas muito mais
saudáveis e de melhores condições, melhores qualidades do que os outros. Então havia uma luta, havia um desejo, aquilo estava presente nos corações das pessoas, mesmo na época de Jesus. Era uma forma de capitalismo, era uma forma de capital, vale capital. Qual era o capital da época? O capital da época não era o mesmo capital que nós temos hoje. Mas havia objetos, haviam coisas que se transformavam em coisas valorosas, que eram adquiridas por aqueles que tinham condições, e isso colocava essas pessoas acima das demais. Essa valorização pelos bens materiais na época de Jesus. Então, no versículo de número 7, olha o que diz o versículo 7. Enquanto ele estava comendo, uma mulher entrou com um frasco de alabastro cheio de perfume muito caro e o derramou sobre a cabeça dele. Quer dizer, perfume caríssimo. Se era um perfume caríssimo, ele tinha na cabeça dos discípulos que estavam vivendo naquela sociedade marcada pelos bens materiais, por essa supervalorização dos bens materiais. Quando aquela mulher abre aquele frasco e derrama aquele perfume na cabeça de Jesus, a primeira coisa que todos que estavam presentes ali foi exatamente voltar os seus olhares para aquela mulher e dizerem em seus corações, principalmente os discípulos: como pode isso? Um perfume caríssimo, muito caro, ser usado da maneira como essa mulher estava usando, isso incomodou profundamente o íntimo dos corações dos discípulos, e eu também posso imaginar que isso também incomodou o íntimo dos corações de todos que estavam presentes naquele momento ali, participando daquela refeição. Foi muito notório isso. Jesus percebeu isso, Jesus percebeu pela maneira como os discípulos reagiram. E como Jesus conhecia o coração, Jesus sabia que dentro dos corações deles estavam exatamente fazendo aquela comparação. Perfume valioso, perfume muito caro, sendo desperdiçado desta maneira. Eles não entendiam isso, eles estavam com dificuldade. Mesmo os discípulos, depois de passarem quase 3 anos com Jesus Cristo, vivendo com Jesus, Jesus falando para eles que os valores deste mundo não são os mesmos valores que deveriam estar presentes nos corações deles, mas eles ainda traziam nos corações a marca profunda dos valores do mundo. O apego, o amor ao simplesmente o que é material. A dificuldade de possuir o material, mas não amá-lo. A dificuldade, como diz o apóstolo Paulo, quando Paulo coloca que o amor ao dinheiro, o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, é a devoção ao dinheiro, é a devoção à propriedade, é a devoção aos bens materiais, é a transformação de qualquer coisa em objetos de adoração para que possam enriquecer as vidas. Mesmo como discípulos de Jesus, aqueles homens ainda estavam com esse sentimento e com esses valores dentro do coração. Valores de que as coisas materiais, elas deveriam ser amadas e deveriam ser adquiridas e elas deveriam constituir a única fonte de prazer, a única fonte de adoração, a única fonte de segurança na vida. E Jesus, durante 3 anos, Jesus vem trabalhando isso na vida dos discípulos, mostrando que os bens materiais, eles aqui ficam. Uma certa ocasião, Jesus é chamado por um jovem que chega diante de Jesus e o jovem diz: Senhor, o meu irmão ficou com todo o patrimônio
falecimento de meu pai e eu estou sem nada. Eu gostaria que o Senhor conversasse com ele para que ele também me desse alguma coisa. Jesus disse: quem disse para você que eu sou juiz, sou repartidor, eu sou cuidador de bens? Jesus disse: isso não é comigo. Cuidar de bens materiais, de patrimônios, não é comigo. Você tem que procurar justiça, você não tem que procurar a mim. E mesmo diante daquele fato que Jesus passa, onde a Bíblia diz que um jovem rico vai procurar Jesus, e aquele jovem rico, ele faz a proposta de Jesus. Ele diz: Senhor, eu tenho guardado tudo isso desde que eu era criança. Jesus disse: vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, vem, segue-me. Aquele jovem disse que aquele jovem saiu muito triste. Os discípulos participaram disso tudo, viram tudo isso. E mesmo assim os discípulos ainda estavam com o coração voltado para o amor, para a devoção, para o apego sobre qualquer coisa dos bens materiais, quando eles fazem esta observação. Um apego quase definitivo pelos bens materiais. A Bíblia nunca condenou ninguém ter bens materiais. A Bíblia nunca condenou ninguém o fato de ser rico. O que a Bíblia condena é colocar a riqueza em primeiro lugar. É usar da riqueza para desprezar os outros. É usar da riqueza para ser arrogante. É usar da riqueza para achar que somente os ricos vão entrar no céu. É usar da riqueza para achar que, afinal de contas, quem é rico tem superioridade sobre aqueles que estão passando por dificuldades, por aqueles que são pobres. É isso que Jesus condena. E é isso que estará presente nos corações dos discípulos de Jesus. Então, esse amor profundo pelos bens materiais, os valores do reino ainda não estavam presentes no estilo de vida dos discípulos. Bem-aventurados pobres. Pobres aqui no sentido geral. Ainda faltava valores. No versículo de número 9, nós temos aqui essa expressão muito interessante. Olha só o que diz. O versículo 8, os discípulos ficaram indignados quando viram isso e disseram: porque este desperdício, olha a cabeça deles. Se não fosse usado para acumular, se não fosse usado para troca de dinheiro, se não fosse usado para a composição do patrimônio, se não fosse usado para a garantia de uma vida melhor, se não fosse usado para isso, era desperdício. O conceito de desperdício dos discípulos, Jesus notou imediatamente que eles ainda estavam com os corações ainda partidos para o bem, para os bens materiais, para o apego, para o amor aos bens materiais. Jesus percebe isso. E aí, no versículo de número 8, diz: os discípulos ficaram indignados quando viram isso e disseram: por que esse desperdício? E aí, no versículo número 9, esse perfume podia ser vendido por um preço alto e o dinheiro dado aos pobres. Olha a proposta que eles vão fazer. Ela derramou esse perfume no Senhor. Que desperdício é este? O sentimento presente dos corações daqueles discípulos. Eles não tiveram a capacidade de olhar as dimensões da vida, mas eles tiveram a capacidade de olhar somente para uma dimensão, a dimensão do monetário, a direção do acúmulo, a direção da riqueza, a direção dos bens materiais. A vida não é formada somente dessas coisas, essas coisas são necessárias, mas não são fundamentais. É possível viver uma vida digna, uma vida pujante, sem um apego
dos bens materiais. Essa que é a questão. Não é questão de ter ou não ter, a questão é exatamente essa questão do apego, da valorização do monetário. E quando as pessoas elas valorizam excessivamente o monetário, elas perdem outras dimensões da vida, elas se empobrecem. Porque normalmente uma das coisas que acontece na vida daqueles que são agarrados aos bens materiais é que os bens materiais passam a ser os seus deuses. Jesus disse isso um pouquinho antes. Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. O tesouro daqueles discípulos ainda não era Jesus, não era o reino de Deus ainda, mas era os objetos, eram aquelas coisas que podiam proporcionar valores, podiam proporcionar acúmulo, podiam proporcionar garantias de vidas em termos de bens materiais. Ainda estavam muito apegados a isso. E por isso, quando eles viram aquela mulher derramar aquele perfume na cabeça de Jesus, sobre os cabelos de Jesus, eles ficaram extremamente horrorizados. E a condenação deles no íntimo do coração partem para duas pessoas. Primeiro, partem para com a mulher. E em segundo lugar, partem para com Jesus. Porque no íntimo do coração eles estavam dizendo: por que Jesus não evitou isso? Jesus também participou, Jesus também contribuiu para esse desperdício. Era o pensamento que estava nos corações daqueles homens, daqueles discípulos. A questão que eles levantam é exatamente essa: podia ser vendido por um alto preço. Versículo 9, ele diz: podia ser vendido por um alto preço. E aí eles saem pela tangente e dizem: e o dinheiro poderia ser dado aos pobres. Jesus sabia que, na verdade, não era a questão dos pobres. Sabe por que Jesus disse que não era a situação do pobre? A preocupação não era a preocupação com o pobre, porque Jesus disse: os pobres vocês sempre tendes convosco. A mim vocês não terão para sempre. Daqui a pouco eu vou partir. Daqui a pouco vocês não me verão mais fisicamente. Mas os pobres vocês sempre tendes convosco. Jesus não está exaltando a pobreza. Ali Jesus está levantando a questão do amor que eles estão demonstrando. Qual é o amor que eles estão demonstrando? Eles estão colocando os bens materiais acima de tudo. Aquele momento era um momento de pensar na morte de Jesus. Aquele momento era um momento de pensar no sacrifício de Jesus. E sem que aquela mulher soubesse, Jesus disse que aquela mulher estava ali com aquele ato, aquela mulher estava preparando o corpo de Jesus para a sepultura. Os discípulos estavam voltados para outra coisa, os discípulos estavam voltados para os bens materiais. E aí, no versículo de número 10, ouça bem o que diz o versículo de número 10. Eu gostaria de fazer essa leitura, que eu acho essa leitura extremamente importante. Olha bem o que diz o versículo de número 10. Percebendo Jesus que lhes disse: por que incomodas esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Na outra versão diz o versículo número 10. Mas Jesus, percebendo isso, respondeu: por que vocês criticam esta mulher? Pois ela fez uma boa coisa para mim. O que ela fez? Ela preparou, sem ela saber, ela estava preparando o corpo de Jesus para a sepultura. E os discípulos estavam preocupados simplesmente com o acúmulo dos bens. E quando a gente fica restrito, somente focado nos bens materiais, no acúmulo, nós perdemos as visões, ou nós perdemos a visão de outras dimensões da vida. Isso é perigosíssimo. A nossa vida fica pobre, ela empobrece.
A vida do ser humano torna-se uma vida muito cruel, porque na medida que você vai amando, na medida que o seu amor vai crescendo pelos bens materiais, você vai também se tornando pessoa cruel. Porque a tendência do ser humano é querer cada vez mais. E quanto mais o ser humano tem, mais ele quer. Porque o amor dele, o amor todo está voltado para os bens materiais. É isso que nós temos na nossa sociedade hoje. E daí nós podemos explicar essas séries de tragédias que têm acontecido no mundo inteiro, e em particular no Brasil. Esse excesso de amor aos bens materiais. Quando se ama muito os bens materiais, se perde as dimensões de outros aspectos da vida. Usando as mesmas armas. Agora Jesus, no versículo número 10, olha o que vai dizer o texto, o versículo número 10. Mas Jesus, percebendo isso, respondeu: por que vocês criticam esta mulher? Pois ela fez uma coisa boa para mim. Aqui é interessante, porque o texto, ele diz que os discípulos criticaram. Nesse versículo, no versículo 10, ele vai interpretar o versículo anterior. Porque, na verdade, o que o versículo número 10 deixa bem claro é que ocorreu nos corações dos discípulos não uma fala, não uma verbalização, mas eles criticaram no interior do coração, eles murmuravam no coração. E quando eles murmuravam nos corações, eles estavam usando as mesmas armas que usaram durante muito tempo aqueles inimigos de Jesus, que normalmente quando iam até Jesus, eles viam o que Jesus fazia e eles murmuravam no coração. É o que nós temos, por exemplo, na casa do nosso querido Zaqueu. Enquanto Jesus almoçava com Zaqueu, participava do banquete com Zaqueu, aquelas pessoas, aqueles homens que ali estavam, aqueles fariseus, aqueles adversários de Jesus, a Bíblia diz que eles murmuravam nos seus corações, dizendo: se ele soubesse quem é estes, que este homem que aí está é pecador, é bandido, é gente da pior espécie, ele não almoçaria em sua casa, ou ele não participaria de refeição em sua casa. Só que Jesus vai no interior do coração deles, Jesus revela o que eles estavam pensando. Jesus disse: os bons não precisam de médico. Esse também era filho de Abraão. Então, os bons não precisam de médicos. Mas esse também era filho de Abraão. E hoje veio a salvação a esta casa. Jesus vai de encontro àquelas murmurações. E agora os discípulos de Jesus, eles também não tinham abandonado essa prática da murmuração. Então eles murmuraram nos corações. E eles começaram a dizer em seus corações, se ele soubesse como vale esse perfume, ele teria repreendido essa mulher e não teria permitido que essa mulher derramasse esse perfume sobre os seus cabelos. Ele teria pego esse perfume e teria mandado alguns de nós vender esse perfume e pegar esse dinheiro e ter dado ao pobre. Jesus disse: não é bem. Vocês estão muito agarrados aos bens materiais e vocês ainda têm essa prática diabólica no coração de murmurar. Jesus repreende eles de forma veemente. E aí, Cristo agora vai demonstrar que ele não valoriza os objetos, ele não valoriza os bens materiais nas mesmas proporções que os discípulos e aquela sociedade e aquelas pessoas valorizavam. Ele vai mostrar que o valor supremo, o valor mais importante naquele momento era o valor da vida humana. A vida humana ela é muito mais importante do que qualquer bens materiais. Jesus, os pobres sempre tendes convosco. Entretanto, o desejo dessa mulher era o desejo de quê? Era o desejo de praticar uma boa obra. Então Jesus tira o foco daquele objeto, Jesus tira o foco daqueles bens materiais
representado por aquele frasco de perfume caríssimo, Jesus tira o foco de lá e Jesus traz o foco para a mulher. O mais importante é a mulher, é o sentimento da mulher, é o desejo da mulher, é a atitude da mulher. Porque essa mulher, ela não tem esse perfume como valor supremo da sua vida. Tanto que ela não tem, que ela chegou aqui, ela derramou sobre a minha cabeça. Ela não teve preocupação com o prejuízo que ela teria. A mesma preocupação que vocês tiveram. A preocupação de vocês foi com prejuízo. A preocupação de vocês foi com bem material, com os bens materiais. Mas a preocupação dela não. Ela tem esse bem material que representava muita coisa para ela. Mas pode ser que esta mulher também, ela tivesse outros frascos de perfumes tão valiosos quanto esse, mas ela não valorizava aquilo. Para ela o mais importante era Jesus. E os discípulos não entenderam isso. Para os discípulos o mais importante era o bem material, era o que representava, o dinheiro que representava da venda daquele perfume. E Jesus não olha para isso para Jesus não é determinante. O desejo dos discípulos era vender. Enquanto os discípulos estavam preocupados em vender, Jesus estava preocupado com a vida. A vida da mulher, também a vida dos discípulos. Então, o cristianismo não é uma religião qualquer, porque o cristianismo de Jesus, ele valoriza a vida, ele não valoriza os objetos, a tal ponto de torná-los como determinantes para a vida e para a morte. Ao ponto de torná-los como objeto de adoração. Não é isso? Jesus não está preocupado com isso, Jesus está preocupado com a vida humana, que é muito mais valiosa, é muito mais preciosa do que simplesmente o que poderia representar de lucro com a venda daquele perfume. É por isso que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10, capítulo 10. A perspectiva, a proposta de Jesus é outra. A proposta de Jesus não é a adoração das coisas materiais, mas a proposta de Jesus Cristo é a vida humana, é o valor da vida. E essa vida para ele era tão preciosa que ele veio a este mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar esta vida que está perdida nos emaranhados dos valores que as coisas terrenas podem oferecer. O ouro, a prata, os prazeres, o poder. As condições sociais. A vida humana, ela está perdida nessas coisas. A vida humana, ela está sendo vivida em função dessas coisas. E é isto que Jesus diz, que não se pode. É por isso que Jesus diz que quem perder a sua vida pelos bens deste mundo, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por amor a Jesus, achá-la-á. Porque essa vida que nós vivemos, ela é frágil, ela é passageira. Os bens é que ficam, nada fica. O que Deus colocou neste mundo, Deus colocou para que nós pudéssemos usufruir, não é para que nós pudéssemos viver em função deles. E quando nós passamos a viver em função deles, nós nos perdemos. E essas coisas se transformam em pecados em nossas vidas. Nós estabelecemos como Deus esses objetos, esses valores, esses bens materiais, e abandonamos a este Deus que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, Deus quer te salvar. Deus não quer que você permaneça perdido do jeito que você está. Deus quer te salvar. Salvar do emaranhado dos valores dessas coisas.
Ele veio buscar e salvar o que havia perdido. E você está perdido. Se você não tem Jesus no coração, se Jesus não conseguiu entrar no seu coração, você está perdido. Mas você está perdido em quê? Você está perdido nesse emaranhado de valores que o mundo levou você a estabelecer. Os padrões que foram estabelecidos por este mundo para a sua vida. Você está perdido neles. Porque eles representam valores acima de Deus, acima de Jesus. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você precisa pensar, você precisa raciocinar, você precisa analisar, você precisa refletir e você precisa abrir o seu coração para Jesus. Para que Ele mude a trajetória da sua vida, para que Ele possa viver com você. Ensinar a você quais são os verdadeiros valores, os verdadeiros amores desta vida. E a Bíblia diz, amar a Deus sobre todas as coisas. E depois que amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. E aí as outras coisas, elas vão fluindo. Elas vão aparecendo, vão fluindo na sua vida. Deus já permitindo que você tenha saúde para que você trabalhe. Deus vai permitindo que você tenha bens materiais, mas não para adorá-lo, mas para que você possa usufruir, para que Ele possa fazer bem na sua vida, para que Ele possa trazer prazer em sua vida. Não trazer desgraça, não trazer sentimento de superioridade, mas trazer bênção para a sua vida. E através dessa bênção você também abençoar o outro. Ah, quão distante os homens estão deste projeto de Deus. Esse projeto só é possível por intermédio de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você está perdido nos emaranhados dos valores que esta vida oferece. Quais são os seus objetos do amor, de amor? A sua casa, sua família, os bens materiais. A Bíblia diz, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Só quem pode colocar isso no coração do ser humano é Jesus. Por isso Ele veio. E por isso Ele foi sacrificado. E por isso esse perfume foi derramado sobre o corpo dele para preparação para a sepultura. Portanto, que Deus, na sua infinita misericórdia, te abençoe. Deus te abençoe. Pai bendito, obrigado, Deus, pelos momentos que aqui estamos passando, Deus. Obrigado, Pai, pela meditação da Tua palavra. Obrigado, Deus, porque ela fala aos nossos corações. Obrigado, Deus, obrigado. Obrigado, Pai, pela leitura, ó Deus, pelo entendimento que o Senhor tem dado, ó Deus, a cada um de nós, ó Deus, dos valores, ó Deus, que nós devemos ter, das coisas que o Senhor colocou diante de nós. Ó Deus, muito obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ouvir. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas
meus pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição. Dá enquanto durmo tua proteção. Estamos finalizando nosso culto. Nós gostaríamos de convidá-los para voltar no próximo domingo, assistir conosco, participar conosco. Foi um grande privilégio, foi muito bom ter você conosco. Que Deus te abençoe. Até o próximo domingo, neste mesmo horário, a partir das 18h20, você começa a ficar atento, que às 18h30 a gente começa o nosso culto. Então, nosso muito obrigado, que Deus abençoe a sua família e que Deus te dê uma semana de paz, uma semana de muitas bênçãos, uma semana também de muitas lutas. Que Deus abençoe a todos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do teu santo e bendito Espírito conosco sejam hoje e para sempre. Amém.